Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa quinta aula. Se você acabou de chegar e não faz ideia do que está acontecendo, volta lá para a primeira, assiste a introdução, entende aí como está funcionando e acompanha o estudo certinho, aula por aula. Pessoal, vocês pediram para eu voltar aqui para o YouTube, estou voltando a gravar coisas, mas também preciso da ajuda de vocês, tá? Já agradeço muito pelo carinho de todo mundo que está comentando, está curtindo, compartilhando. Só olhei lá nos analytics, né, nas análises de vídeo do meu canal, que 50% das pessoas que estão assistindo o meu YouTube não estão inscritas. Então se inscreva aí, deixa o joinha para cima ou para baixo, né? Se não gostou, não tem problema também, me avisa, comenta o que pode ser melhor, para que eu possa aí oferecer coisas que sejam relevantes e importantes. Mais uma vez agradeço aí o carinho de todos, continuem comentando e dizendo o que vocês estão achando, para que em todas as aulas eu possa aí melhorar um pouquinho mais para vocês e oferecer um trabalho melhor também. Bom, vamos continuar aqui na nossa quinta aula. O pessoal gostou bastante da quarta aula, fiquei bem feliz com isso. Então, continuando a leitura, ainda estamos dentro do capítulo 1. Talvez agora você esteja dizendo a si mesmo: não sei disso, sempre pensei que os traders deveriam ter um medo saudável no mercado. Mais uma vez, essa é uma suposição perfeitamente lógica e razoável. Quando se trata de trading, porém, seus medos agirão contra você de tal maneira que você fará acontecer de fato aquilo de que tem medo. Se você receia estar errado, seu medo atuará sobre a sua percepção das informações do mercado de maneira que o levará a fazer alguma coisa que o induzirá ao erro. Quando você está temeroso, não existem outras possibilidades, ainda que você de fato consiga percebê-las, porque o medo é paralisante. Fisicamente, leva-nos a ficar paralisado ou a fugir em disparada. Mentalmente, incita-nos a estreitar o foco de atenção no objeto que tememos. Isso significa que ideias sobre outras possibilidades, assim como sobre outras informações de mercado disponíveis, são bloqueadas. Você não pensará em tudo de racional que aprendeu sobre o mercado, até não mais recear e o evento acabar. Então você pensará consigo mesmo: eu sabia disso, por que não tive essa ideia? Ou por que não pude agir nessa hora? É extremamente difícil perceber que a fonte desses problemas são nossas atitudes inadequadas. Isso é o que torna o medo tão insidioso. Muitos de nossos padrões de pensamentos que afetam negativamente nossas operações de mercado são consequências das maneiras naturais como fomos induzidos a pensar e a encarar o mundo. Esses padrões de pensamento estão de tal modo arraigados que raramente nos ocorre que a fonte de nossas dificuldades em trading é interna, derivada de nosso estado mental. De certo, parece muito mais natural ver a fonte de um problema como externa no mercado, porque a sensação é de que o mercado está provocando nossa dor, frustração e insatisfação. Então, muito bom entender dessa mensagem toda aqui, que isso está acontecendo dentro de nós, isso não parte de fora. A gente sente medo por causa das nossas crenças, por causa da nossa forma de pensar. Então por que eu estou sentindo tanto medo? Né? É o medo de errar, é o medo de falhar, é o medo de fracassar, é o medo de perder dinheiro, é o medo de perder o sonho, a fantasia, a ideia que eu criei de viver a vida de um trader de sucesso. Eu estou com medo do que exatamente? São só números na tela, são só números subindo e descendo. Por que eu estou sentindo medo? Por que eu estou ficando paralisado? Por que aquilo lá me consome de uma maneira tão intensa? Por causa das suas crenças, por causa daquilo que existe dentro de você. Então se você não entender isso, não trabalhar isso, você vai ficar eternamente nessa briga e não consegue, obviamente, sair do 0 a 0 jamais. Voltando para a leitura aqui. Obviamente, esses são conceitos abstratos e, por certo, não se trata de algo com que a maioria dos traders se preocupa. Entretanto, compreender as relações entre crenças, atitudes e percepções é tão fundamental em trade quanto aprender a dar o saque é primordial no tênis ou a dar o swing é essencial no golfe. Em outros termos, compreender e controlar suas percepções das informações do mercado é importante somente na medida em que você quer alcançar resultados consistentes. Ou seja, se você não aprender a lidar com as suas percepções, com as suas crenças, com a sua forma de pensar dentro desse mercado,
Você não vai conseguir resultados consistentes. Ele está deixando bem claro aqui dentro dessa experiência de anos que ele tem. Digo isso porque há algo mais sobre trading que é tão verdadeiro quanto a afirmação que acabei de fazer. Não é necessário saber nada sobre você ou sobre o mercado para entrar numa operação vencedora. Da mesma maneira como não é preciso saber a forma adequada de girar a raquete de tênis ou taco de golfe para conseguir uma boa jogada de tempos em tempos. Quando joguei golfe pela primeira vez, dei várias tacadas boas durante todo o jogo, embora nunca tivesse aprendido nenhuma técnica específica. Mas meu score ainda ficou acima de 120, em 18 buracos. Obviamente, para melhorar minha pontuação total, precisei aprender a técnica. Evidentemente, o mesmo princípio se aplica a trade. Precisamos da técnica para alcançar consistência, mas que técnica é essa? Esse é efetivamente um dos aspectos mais desconcertantes de aprender a operar no mercado com eficácia. Se não nos conscientizarmos nem compreendermos como nossas crenças e atitudes afetam nossa percepção das emoções, das informações do mercado, parecerá que o comportamento do mercado é que está provocando a falta de consistência. Assim será razoável supor que a melhor maneira de evitar perdas e tornar-se vencedor consistente é aprender mais sobre os mercados. Então olha que legal que ele está falando aqui. Você pode até ganhar, você pode até acertar, e você pode até fazer muito dinheiro em um mês. Mas isso não quer dizer que você é consistente, isso não quer dizer que você sabe o que você está fazendo. Pode ser que isso é só reflexo da sorte que você estava tendo naquele momento. Então, para construir uma atitude vencedora e consistente, você vai precisar se aprofundar nos detalhes, né? Nos detalhes da técnica e nos detalhes da sua mentalidade. Voltando aqui para o livro. Esse laivo de lógica é uma armadilha em que caem quase todos os traders em algum momento, e parece fazer muito sentido. Essa abordagem, porém, não funciona. O mercado simplesmente oferece variáveis demais, não raro conflitantes, a serem consideradas. Além disso, não há limites para o comportamento do mercado. O mercado pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. De fato, como todos os traders são variáveis do mercado, é possível afirmar que qualquer trader sozinho pode precipitar praticamente qualquer acontecimento aleatório. E essa é uma parte muito importante, gente, que eu costumo falar muito disso nos meus treinamentos. Você precisa entender que não importa o quanto você estudou, o quanto você analisou, se o mercado está fazendo exatamente a formação que você já viu 1 zilhão de vezes, ainda existe a chance de ele não ir para o caminho que você estava planejando, porque basta uma pessoa em algum lugar do mundo que tenha uma ideia diferente, com muito dinheiro, fazer um movimento contrário para levar o mercado para o lado oposto. Né? E pode acontecer exatamente dentro daquele momento que você está no mercado. Então não existe certeza, né? Não existe essa certeza de que, pô, isso aqui já aconteceu milhares de vezes, eu sei que vai dar certo, vou pôr muito dinheiro nessa operação. Não faça isso. Essa é a hora que tudo começa a dar errado, essa é a hora que você desenvolve traumas. E o pior de tudo é se dar certo. Se isso dá certo, vai estimular esse comportamento, vai estimular essa sua ideia de que você está controlando o mercado, de que você agora achou a fórmula mágica, e aí você vai tomar uma paulada ainda maior depois no futuro. Então, muito cuidado. Tenha uma boa gestão daquilo que você faz, dos seus planos, dos seus projetos, né, dos seus gains, porque se você permitir que fique nessa roleta russa de emoções, é isso que te leva a alavancar e a perder tudo que você construiu por meses em um dia. Então, muito cuidado com essa dinâmica, tá? É importante você ter muita disciplina nos seus gains diários para que você não caia nessa armadilha, né, de achar que de alguma maneira encontrou uma fórmula que funciona sempre. O mercado muda muito e o tempo inteiro, assim como ele estava falando aqui no que a gente acabou de ler. Volta aqui. Isso significa que não importa quanto você aprenda sobre o comportamento do mercado, por mais brilhante que você seja como analista, você nunca saberá o suficiente para antecipar todas as maneiras possíveis de o mercado induzi-lo ao erro ou levá-lo a perder dinheiro. Portanto, se você tiver medo de cometer erros ou de perder dinheiro, você nunca saberá o suficiente para compensar os efeitos negativos desses temores sobre sua capacidade de ser objetivo e sobre sua habilidade de agir sem hesitação. Em outras palavras, você nunca se sentirá confiante em face da incerteza constante.
A realidade dura e fria em trading é que o desfecho de toda operação é incerto. Vou marcar isso daqui, ó. A realidade dura e fria em trading é que o desfecho de toda operação é incerto. Então para com esse negócio de querer ter certeza. Para de achar que existe uma fórmula que vai fazer você vencer e ganhar sempre. Você precisa entender que em toda operação existe o risco. Existe o risco de você perder, existe o risco de você estar errado e de você tomar o loss. Se está dentro do planejamento, está tudo certo, é só mais uma, vamos para a próxima. Agora, se você está fazendo loucura porque acreditou que vai ganhar, porque achou a fórmula mágica, é onde todos os problemas acontecem. Então lembra disso, você não tem controle se o mercado sobe ou desce. Você precisa aceitar a incerteza de cada operação. Volta aqui para a dinâmica, para a leitura. A não ser que você aprenda a aceitar completamente a possibilidade de um desfecho inesperado, você tentará evitar de maneira consciente ou inconsciente qualquer incorrência que lhe pareça dolorosa. No processo, você estará suscetível a quaisquer erros auto-infligidos, por mais custosos que eles sejam. Ou seja, às vezes você acha que está ciente, você acha que está fazendo isso, você acha que está cuidando disso, mas de fato não está. Você permite que o mercado de alguma forma te induza a essa fantasia, a essa crença, e você vai lá operando com toda a certeza de que algo vai dar certo. E aí depois explode aquele monte de emoções quando não dá. E isso vai te levando para uma bola de neve que vai te destruindo dia após dia, porque você vai remoendo, vai criando uma historinha, e vingança, e quero recuperar, e tudo mais. Então muito cuidado com isso. Lembra, são só números numa tela. Por que você está sentindo tantas coisas assim? Voltamos para o livro. Todavia, eu não estou sugerindo que não precisamos de alguma forma de análise de mercado ou de algum tipo de metodologia para identificar oportunidades. Certamente precisamos. No entanto, a análise de mercado não é o caminho para resultados consistentes. Não resolverá os problemas de trading criados pela falta de confiança, falta de disciplina e foco próprio. Vou lá, marcar para vocês e falar de novo. No entanto, análise de mercado não é o caminho para resultados consistentes. Não resolverá os problemas de trading criados pela falta de confiança, falta de disciplina e foco impróprio. Quando você opera com base no pressuposto de que mais ou melhor análise gerará consistência, você será induzido a coletar tantas variáveis de mercado quantas forem possíveis em sua caixa de ferramentas de trading. Mas o que acontece então? Você ainda se sente decepcionado e traído pelo mercado, sucessivas vezes, em razão de alguma coisa que você não viu ou para a qual não atentou o suficiente. Você sentirá que não pode confiar nos mercados. A realidade, porém, é que você não tem confiança em si mesmo. Então, veja, você começa a entrar muito nessa ideia de que, de alguma maneira, eu vou ter o controle sobre isso, eu consigo lidar com toda essa dinâmica, eu consigo criar uma certeza sobre minhas operações, eu consigo criar um processo que é só vencedor. E você entra tanto nessa ideia e nessa crença que você agora acha que o problema é o mercado. Pô, se está dando errado é porque o problema está no mercado, quando na verdade o problema está em você mesmo. E aí o tempo vai fazendo com que você vá enxergando isso, vai perdendo a confiança em você, porque você começou a alimentar algo que só te faz mal, não está dando certo, não está funcionando, não está te levando para lugar nenhum. E depois de passar tanto tempo fazendo a coisa errada, é natural que você desenvolva um processo que você não consegue mais confiar em você e nem no mercado. E aí fica muito difícil de voltar e fazer isso dar certo. Por isso que é importante você construir os pensamentos corretos, os hábitos corretos na hora que você resolve ser trader ou até mesmo um apostador profissional. Voltamos para o livro. Confiança e medo são estados mentais contraditórios que decorrem de suas crenças e atitudes. Ser confiante, atuando num ambiente que você pode facilmente perder mais do que pretende arriscar, exige segurança absoluta em relação a si próprio. Contudo, você não será capaz de alcançar essa segurança se não tiver treinado a própria mente para superar sua propensão natural a pensar de maneira contraproducente no esforço para ser um vencedor consistente como trader. Aprender a analisar o comportamento do mercado simplesmente não é o treinamento apropriado.
você tem duas escolhas. Tentar eliminar o risco, aprendendo tantas variáveis de mercado quanto possível. Chama esse processo de buraco negro da análise, porque é o caminho para o cúmulo da frustração. Ou aprender a redefinir suas atividades de trading de maneira a realmente aceitar o risco para não ter mais medo. Então eu vou até deixar salvo isso aqui. Ele está falando que você tem duas opções. Ou você estuda o suficiente análise, onde você tenta achar uma forma de fechar todos os buracos e ter resposta para tudo, operacionalmente falando, e aí você entra nesse buraco negro que ele chama acúmulo de frustração, porque você vai perceber que não tem como, que é impossível chegar no fim disso. Ou ele fala assim, ou você segue o outro caminho, que é você entender que essa atividade tem um risco, e sempre vai ter um risco. E aí você cria um operacional baseado na porcentagem de risco que você está sempre correndo, e você trabalha com isso. Trabalha com a verdade, com a realidade, com os fatos. Você tem essas duas escolhas. E isso é muito verdade, tá? Dá pra ver os traders que estão na primeira, tentando de alguma forma desenvolver uma maneira de fugir de todo esse mundo. E tem os outros que aceitaram, que vai perder, que vai tomar loss. Faz parte do processo, cria um operacional em cima disso e tá tudo certo. Segue em frente, porque quando eu acerto, eu ganho mais do que quando eu perco. Então, como eu sigo a minha gestão, no final das contas isso bate. Então são dois perfis diferentes que diz claramente aí se você está no caminho certo ou não. Vamos seguir no livro, aqui uma parte que o pessoal marcou, mais de 340 pessoas marcaram essa frase. Ao atingir um estado mental em que você realmente aceita o risco, você não mais tenderá a definir e interpretar as informações de mercado de maneira dolorosa. Vou marcar também, com certeza. Ao atingir um estado mental em que você realmente aceita o risco, você não mais tenderá a definir e interpretar as informações de mercado de maneira dolorosa. Olha que legal. Então, quando você muda a forma de pensar, você vai mudar a forma de sentir. Isso quer dizer que você vai entrar num mundo mais racional, onde você entende as realidades do ganhar e do perder nessa profissão e vai parar de ser afetado emocionalmente pelas consequências negativas que você vai lidar todo dia quando você opera, quando você aposta, quando você está nesse mundo de risco. Então, muito importante entender, mudou a mentalidade, mudou as consequências que você sofre também. Voltamos aqui para o livro. Ao eliminar a propensão para definir as informações de mercado de maneira dolorosa, você também dirime a tendência a racionalizar, hesitar, precipitar-se e esperar que o mercado lhe dê dinheiro. Enfim, contar com o mercado para salvá-lo de sua incapacidade para cortar as perdas. Enquanto você for suscetível aos tipos de erro resultantes da racionalização, das justificativas, das hesitações, das expectativas e das precipitações, você não será capaz de confiar em si mesmo. Se você não tiver autoconfiança para ser objetivo e para sempre agir em busca de seus melhores interesses, alcançar resultados consistentes será quase impossível. Tentar fazer algo que parece tão simples pode muito bem se tornar a atividade mais exasperante que você já praticou. A ironia é que, ao adotar a atitude adequada, ao cultivar a mentalidade de trader e se manter autoconfiante em face da incerteza constante, operar no mercado será tão fácil e simples quanto você provavelmente supunha ao tentar pela primeira vez. Então veja o que ele está falando aqui. A maioria dos traders entram nesse mundo achando que vai ser fácil, que vai ganhar dinheiro rápido e que entendeu a dinâmica de como tudo isso funciona. A maioria deles vive dentro dessa ilusão. Aí eles percebem que se tornar trader se tornou, na verdade, uma das escolhas mais dolorosas que eles já fizeram na vida. Porque não está dando certo, porque não é aquilo que eles sonharam, que eles pensaram, toda aquela ilusão que eles criaram. E aí ele fala aqui, se você não mudar a mentalidade, ou seja, se você não entender que existe uma forma diferente de pensar nesse mundo, é improvável que você vai ser capaz de ser consistente no mercado. Porque o que você precisa? Você precisa de confiança num ambiente de incertezas. Enquanto você não conseguir desenvolver essa confiança e essa mentalidade, você não vai conseguir alcançar essa consistência também. Continuando aqui. Portanto, qual é a solução? Aí é boa, hein? Você precisa aprender a ajustar suas atitudes e crenças sobre trading, de maneira a operar no mercado sem nenhum resquício de medo.
mas ao mesmo tempo manter disponível uma estrutura conceitual que não lhe permita tornar-se imprudente. Isso é exatamente o que este livro pretende ensinar. Então, qual que é a solução? Ajustar suas atitudes e crenças da forma como você pensa o trading. Operar sem nenhum resquício de medo. Então veja, é a mentalidade, de novo, reforçando essa questão. É a mentalidade diferente, é a forma diferente de agir e pensar dentro desse mundo. Voltamos aqui para o livro. Ao avançar, gostaria que você se lembrasse de algo. O trader bem-sucedido que você quer ser é uma projeção futura de você mesmo, daquilo em que você quer se desenvolver. Esse desenvolvimento implica expansão, aprendizado e criação de uma nova maneira de se expressar. Isso é verdadeiro mesmo que você já seja um trader vitorioso e esteja lendo este livro para ser ainda mais vencedor. Muitas das novas maneiras como você aprenderá a se expressar estarão em conflito direto com as suas atuais ideias sobre a natureza das operações de mercado. Você pode ter ou não consciência de algumas dessas crenças. Em todo caso, o que você hoje considera verdadeiro sobre trading tentará persuadi-lo a manter a situação exatamente em seu estado atual. Não obstante suas frustrações e resultados insatisfatórios. Esses conflitos internos são naturais. Meu desafio neste livro é ajudá-lo a resolver esses conflitos da maneira mais eficiente possível. Sua disposição para considerar a existência de outras possibilidades, hipóteses de que você talvez não esteja consciente ou às quais, quem sabe, não tenha atentado o suficiente. Obviamente, tornará o processo de aprendizado mais rápido e mais fácil. Então, o legal é que o objetivo do livro dele é exatamente o objetivo dos meus 2 livros, né? É trazer você esse processo de conhecimento, né? De tomada de consciência, de entender quem eu sou, as crenças que eu tenho, como que eu posso trabalhar e melhorar elas, como eu posso até mesmo aceitar que elas fazem parte de mim e que eu penso desse jeito, que é uma das partes mais difíceis desse processo, reconhecer. Putz, Roger, eu realmente tenho um problema com o meu ego, tenho uma dificuldade de perder muito grande. Putz, Roger, eu realmente fico ali, né, travado, paralisado no medo, não consigo operar em operações que eu vejo que são muito boas. Então, aceitar que existe algo de errado para depois entender como que você trabalha e melhora. Ele está falando que, né, o livro está focado nisso. Então, bem interessante. E esse foi o fim do primeiro capítulo, que até agora, pelo que entendi, foi só, de fato, uma introdução de tudo que o livro vai fazer e vai falar. Já vamos começar aqui no capítulo 2, mesmo que falte pouco tempo aqui para acabar o livro, só para a gente já ir tendo um gostinho de como vai ser. O capítulo 2 chama O Fascínio e os Perigos de Trading. Em janeiro de 1994, fui convidado a falar numa conferência de trading em Chicago, patrocinado pela Futures Magazine. Num dos almoços, fiquei ao lado de um editor da principal editora de livros sobre trading. Estávamos conversando animadamente acerca dos motivos pelos quais tão poucas pessoas são bem-sucedidas em trading, mesmo aquelas que em outras áreas são muito bem realizadas. A certa altura, o editor me perguntou se uma possível explicação para esse fenômeno seria o fato de as pessoas entrarem em trading pelas razões erradas. Aí ele já começa a explicar, e o subtema do capítulo é O Fascínio. Tive de fazer uma pequena pausa para refletir um pouco. Concordo que muitas das razões típicas para as pessoas se sentirem motivadas a operar no mercado, a ação, a euforia, o desejo de ser um herói, a atenção que você pode atrair para si mesmo ao ganhar numa operação, ou a autopiedade que se manifesta ao perder, criam problemas que acabam comprometendo o desempenho e o sucesso do trader. O verdadeiro fascínio da atividade de trading, todavia, é muito mais fundamental e universal. Trading é uma atividade que oferece liberdade de expressão criativa, quase ilimitada. Uma liberdade de expressão que quase sempre nos é negada na maioria das situações da vida. Nossa, eu vou deixar isso aqui gravado com certeza. Trading é uma atividade que oferece liberdade de expressão criativa, quase ilimitada. Uma liberdade de expressão que quase sempre nos é negada na maioria das situações da vida. Olha que interessante isso, ele está falando que o excesso de liberdade que você tem quando você entra nesse mercado
é um dos fatores que fascinam tanto as pessoas. Pô, agora eu posso, agora eu sou meu chefe, isso é uma coisa que você escuta muito. Agora eu sou meu chefe, eu tomo as decisões, eu escolho como vai ser o operacional, eu escolho que horas que eu vou trabalhar, eu escolho quantas horas eu vou trabalhar, eu escolho qual mercado que eu vou operar, eu escolho quanto dinheiro que eu vou fazer. Então veja, eu escolho, eu posso, eu tenho a liberdade. E isso é muito comum. Então ele está falando uma coisa bem interessante, né? Bem profunda aqui, que essa liberdade que você tem nesse mercado é uma das coisas que mais fascinam. A fantasia é uma das fantasias mais atrativas de viver essa profissão. E aí é onde as pessoas se perdem completamente, porque você foi negado essa liberdade na maioria das coisas, né? Principalmente você que vem de um mundo CLT como eu, né? Tinha hora para entrar, para sair, os projetos, o chefe, as ordens, não era faz o que você quer, né? Todas as regras já estavam bem definidas ali. Então na hora que você recebe toda essa liberdade, você fica perdido nesse mundo. E é essa liberdade que vai fazendo com que você desenvolva crenças erradas e acabe entrando de cabeça, né? Se machucando, criando muitos traumas e depois indo buscar ajuda. É muito melhor que você estude primeiro, se informe primeiro, desenvolva os hábitos corretos primeiro e depois tente fazer esse mercado dar certo, porque para curar depois os traumas, para mudar as crenças erradas, tudo isso ainda vai levar mais tempo e vai demorar ainda mais para que você possa tentar conquistar a consistência. Então, muito importante você refletir sobre essa questão, né, sobre essa liberdade, né, se realmente é uma coisa que você acaba se perdendo nesse mundo porque não tem a disciplina suficiente para lidar com isso no momento. Volto aqui para o livro. É claro que o editor me perguntou o que eu queria dizer com aquilo. Eu expliquei que no trading formulamos quase todas as normas. Acabei de falar isso. Em outras palavras, estamos sujeitos a muito poucas restrições ou fronteiras sobre o que escolhemos como meio de expressão. Estando em condições de começar a operar, as possibilidades são praticamente ilimitadas. Prossegui para lhe dar um exemplo de um seminário do qual eu tinha participado vários anos antes. Alguém havia calculado que a combinação dos mercados de títulos futuros, opções sobre títulos e calção em dinheiro ofereceria mais de 8 bilhões de possíveis combinações de spread, acrescentando as considerações de tempo com base em como você lê as principais condições de mercado. As várias possibilidades de operação se tornam praticamente ilimitadas. Então, mais de 8 bilhões de possíveis combinações, estudando só aqueles mercados específicos. 8 bilhões de possíveis combinações. O editor ficou em silêncio por um momento e perguntou: mas por que ter acesso a um contexto tão irrestrito resultaria em fracassos contínuos? Respondi: porque possibilidades limitadas a serem exploradas com liberdade ilimitada impõem desafios psicológicos singulares e específicos que muitos poucos estão aptos a enfrentar, dificuldades das quais, a propósito, nem mesmo têm consciência. E é difícil superar algum obstáculo quando nem sequer se sabe que é um problema. Eu vou marcar isso aqui com certeza. A gente já está chegando a 30 minutos de vídeo, provavelmente eu vou deixar essa como a parte final para a gente conversar. Então ele está explicando que exatamente o fracasso contínuo das muitas pessoas desse mercado é porque não entendeu que está num ambiente com uma liberdade excessa, que nunca teve em nenhum outro ponto da vida, não sabe o que fazer com essa liberdade e nunca nem pensou que esse seria um dos pontos mais importantes daquilo que está causando o seu fracasso. Então acho que já fica legal, até como a gente fez ali uma reflexão na última aula, a reflexão da aula de hoje é sobre essa questão da liberdade. Você já parou para pensar que o trader é uma profissão que oferece uma liberdade além do normal? Né? Que você é a pessoa que vai decidir praticamente tudo, né? Do começo ao fim, né? Qual mercado, os horários, dias, tudo. Quanto dinheiro você vai ganhar e perder, tudo está na sua mão e você está livre para escolher. Já parou para pensar nisso? Você se sente bem com essa liberdade? Você passou a vida inteira tendo outras pessoas te dizendo o que fazer. Tem certeza que você sabe lidar com essa liberdade, que você consegue ser criativo dentro desse mundo sem se perder, mantendo a disciplina, mantendo, né, tudo aquilo que você precisa construir de uma forma saudável para fazer isso dar certo? Tem certeza que você está no caminho certo dentro desse mundo? Então a gente traz aí mais reflexões legais para vocês pensarem, e aí na nossa próxima aula a gente vai continuar dentro desse capítulo que já começou bem interessante, né?
Obrigado aí mais uma vez por todos vocês que estão acompanhando. Não deixa de comentar, de me dizer o que estão achando. Seja joinha para cima ou para baixo, não tem problema. Só para que eu saiba se está aí num caminho legal. Valeu aí, gente, mais uma vez pela participação, pelo carinho de vocês, e a gente se vê numa próxima aula. Até mais.